Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano, o iniciozinho da geometria analítica. Ao final dessa aula, eu espero que você consiga compreender quais são os elementos do plano cartesiano, entender o que é o significado de par ordenado, diferenciar abscissas de ordenadas e estabelecer o produto cartesiano de pares ordenados. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um PowerPoint contendo informações, as mesmas que eu estou apresentando para vocês aqui, e mais uma quantidade de exercícios já resolvidos para você. Basta baixar e copiar no seu material. Faz a questão, clica e vê se a resposta que eu deixei lá é a mesma que você encontrou. Plano cartesiano é uma localização geográfica, mais aplicada a duas retas, x e y, que estão dispostas em 90 graus entre si. O que quer dizer isso? Que se você quiser encontrar alguma coisa no mapa, por exemplo, você precisa de pelo menos duas medidas. No mapa lá, quando você estudou, você vai ver que é longitude e altitude, Mas o plano cartesiano é que surgiu com essa ideia. E aí sim, a gente teria o eixo de x chamado de abscissas e o eixo de y chamado de ordenadas. Então, na verdade, a ideia da longitude e latitude que você vê lá na geografia vem da temática geral do plano cartesiano com o seu sistema de numeração. O plano cartesiano, como a gente disse, ele é uma construção de duas retas ortogonais, quer dizer, 90 graus entre elas. A primeira reta é chamada de eixo x, a segunda reta, eixo y. A reta de eixo x recebe o nome de abscissas e a do eixo y recebe o nome de ordenadas. Na geometria analítica é muito importante que você consiga lembrar esses nomes, porque a maioria dos problemas vai falar de abscissas e de ordenadas. Nunca vai citar por x e y. Já no nono ano, não. X e y é mais comum de acontecer mesmo. Então o que nós temos? Que ortogonal é essa aparência de quina, que a gente pode ver nesse ponto aqui de baixo. Parece o quê? Parece a quina de um retângulo ou a quina de uma porta. Seja como for, se você vê essa aparência, você sabe que são 90 graus. Como é que nós usamos o plano cartesiano ortogonal? Ele precisa de números. O ponto de contato entre o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, que é esse daqui, ele recebe o número 0. E vai sendo numerado para frente positivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quanto você quiser. Para trás, negativamente. 2, 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e assim vai embora. Para cima, positivamente. 1, 2, 3, e assim vai embora. E para baixo, negativamente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Toda vez que se passa uma atividade falando sobre planos cartesianos, essa numeração é feita por você. Você vai desenhar, você vai fazer, você vai numerar. E essa medida aqui, esses espaços, podem reparar, eles são iguais. 1 centímetro, de 1 em 1 centímetro, de 2 em 2 centímetros. Se você estiver, por exemplo, fazendo uma prova e não tiver régua, a medida de uma tampa de caneta, a medida de uma polegada sua, mas a medida tem que ser mais ou menos igual. Nesse plano cartesiano que você está vendo, eu também numerei de 1 em 1, mas ainda impediria de eu fazer ele de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, para poder ficar assim, às vezes muito grande, 1 em 1 vai ser demais, 1 em 1 vai ser um espaço pequeno demais, vai dar muitos números. Temos então, esse primeiro espaço aqui é chamado de primeiro quadrante, esse aqui é chamado de segundo quadrante, esse aqui terceiro quadrante e esse último aqui quarto quadrante. A contagem começa sempre deste daqui e segue o sentido anti-horário, o contrário do ponteiro do relógio, para você poder ver quais são os quadrantes. Basicamente, para usar o plano cartesiano, a gente precisa de um par ordenado. E o par ordenado, ele é uma combinação de dois números, desde que você lembre que o primeiro é x e o segundo é y. Eles indicam o endereço aonde você quer botar esse ponto. Vamos ver isso no exemplo para ver se fica fácil. O ponto A, 2 e 3. Bom, se você ganha um problema que diz assim, marque o ponto A, 2 e 3, qual vai ser o seu procedimento? Você vai chegar lá no 2, o primeiro número é x, então você vai chegar lá no 2 de x e vai marcar para cima. Como é que eu sei que é para cima? Porque eu tenho que chegar no 3 de y, e o 3 está aqui em cima. Então eu vou marcar pontilhando para cima no 2, até passei direto para vocês verem,
e pontilhando no 3. Esse ponto de encontro aqui é onde recebe o meu ponto. Esse excedente de reta para frente e para cima, ele pode ser retirado, tá? Então, na verdade, quando você fizer essa marcação, você não precisa desenhar até lá em cima, basta chegar no ponto certo e botar a letra A aqui. O próximo exemplo, menos 5 e 1. Então, do menos 5 em x até o 1 de y. E a marcação. O próximo exemplo é o ponto menos 2 e menos 5. Então, lá no x sai do menos 2 e encontra o menos 5 do y. Está lá a minha marcação do C. O último exemplo, do 4 ao menos 4. Do 4 no x ao menos 4 do y e está lá a minha marcação. Então é isso. Se você tiver que marcar um ponto no plano cartesiano, e você vai ter que marcar, se você está estudando isso, é porque você vai precisar marcar, basta que você siga uma linha reta a partir do x, depois uma linha reta a partir do y, e aonde encontrar, você faz a marcação do ponto. Lembrando que sempre inicia do x. O par ordenado, ele diz que o primeiro número é x. É importante também você observar que o eixo, ele tem indicação. A parte da frente do x é sempre positiva. A parte de cima para o y é sempre positivo. A parte de trás do x é sempre negativo. E a parte de baixo do y é sempre negativo, tá? Isso quer dizer o seguinte, que no primeiro quadrante você vai ter pares ordenados, por isso parênteses aqui, ó, pares ordenados que sejam positivo e positivo. No segundo quadrante você vai ter o par ordenado que vai ser negativo no x, ó, tá na parte negativa do x, mas indo para a parte positiva do y. No terceiro quadrante você vai ter a parte negativa no x e a parte negativa também no y, ó, tá na parte negativa do x e também tá na parte negativa do y. E no quarto quadrante? Isso aí, positivo para x, negativo para y. Então, vamos tentar o seguinte. Esse ponto A, menos 4 e 3. O que significa ele? Ele significa um x negativo, aqui atrás, e um y positivo, aqui em cima. Então, esse ponto estaria aqui no segundo quadrante. E esse aqui, 5 e 5, ele é positivo para x e positivo para y, então ele é no primeiro quadrante. E esse ponto aqui, menos 1 e menos 3, ele é negativo e negativo, então ele é cá embaixo no terceiro quadrante. E aí, para a gente ver a continuação, a gente vai falar de uma coisa que os pares ordenados fazem, que é o produto cartesiano, que é a combinação de todos os valores de x e de y de dois conjuntos. Então vamos supor aí um conjunto A com esses números, menos 2, menos 1, 0 e 1. E um conjunto B com esses números, menos 1, 0 e 1. Eu quero fazer todos os pares ordenados possíveis. Quais são eles? Bom, vou pegar o menos 2 como x, é sempre assim, ó, o produto cartesiano de A por B vai pegar primeiro o x para A e o y para B, só vai fazer o B primeiro se ele aparecesse aqui na frente, mas como aqui é A, vai continuar sendo A, o A que vai dar os valores de x. Então vamos lá, quem vai ser o meu primeiro valor? Vai ser o menos 2 com o menos 1. E o meu segundo valor vai manter o menos 2, mas agora ele vai ser com 0. E o meu terceiro par ordenado? O menos 2 com 1. Acabou o menos 2, eu passo para o menos 1. Menos 1 e menos 1. Menos 1 e 0. Menos 1 e 1. 0 e menos 1. 0 e 0. 0 e 1. E o último, 1 e menos 1. 1 e 0. 1 e 1. E aí a gente tem um produto cartesiano montado. Bom, observe aqui que o A tem quantos números? 1, 2, 3, 4. E o B tem quantos números? 1, 2, 3. Então, quando eu faço A cartesiano B, eu vou fazer 4, porque são 4 números aqui, vezes 3, eu vou encontrar 12. Isso quer dizer o quê? 12 pares ordenados. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares ordenados. Então é possível que você saiba quantos são sem necessariamente fazer. Basta que você multiplique. Se o A tivesse os mesmos 4, mais B tivesse também 4, a gente teria 16 pares ordenados. Chegando nesse ponto, você vai encontrar essa informação no seu material de apoio. O que ele diz? Ele diz que a partir dali são os exercícios
Para continuar, você vai dando um clique, tá ok? Faz a questão, copia a questão, resolve ela e clica para ver se a resposta está certa. Como eu falei, baixa esse material, não deixa para depois. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai responder. Baixa os exercícios, faça eles e bora trabalhar.